Olá, inscritos e inscritas do canal Noites de Mistérios, eu me chamo Ivan e vim compartilhar com vocês a história de meu falecido avô paterno. Ele faleceu há algum tempo atrás com seus 94 anos. Bom, vamos lá. O meu avô, que se chamava Carlos, serviu ao exército durante metade de sua vida. Ele era um militar respeitado e cheio de amor por sua profissão e disposto a dar a vida em combate. Anos e anos de muita dedicação que, devido a uma doença genética de família, acabou encerrando a sua carreira militar, o que o deixou derrotado por uma depressão profunda. Tratamentos com remédios fortíssimos que o deixavam dopado eram receitados pelos médicos. Mas enfim, em uma de suas missões na floresta amazônica, a sua equipe armou acampamento em uma área fechada da floresta. A missão deles era evitar o desmatamento ilegal e o tráfico de animais silvestres. A missão corria nos conformes, até que em uma noite o meu avô começou a passar muito mal. Ele vomitava e sentia fortes dores em seu corpo. A sua cabeça parecia que ia explodir e o seu corpo queimava tanto em febre que o fez ficar escaldado em suor. Os paramédicos então foram chamados e os primeiros atendimentos prestados em meu avô. Embora muito experiente, o meu avô tinha apenas 19 anos e estava em choque pensando ter contraído uma das doenças locais, embora ele estivesse vacinado. Foram dias e dias adoentado e acamado, até que em certa noite, em uma sexta-feira, o meu avô teve uma estranha melhora que o possibilitou levantar da cama. Ele seguiu até fora da tenda onde estava sendo cuidado e começou então a se sentir estranho novamente. Desnorteado, ele foi se afastando sem rumo do acampamento e acabou caindo de joelhos no meio da floresta. A sua dor era tanta que ele se contorcia no chão. Ele sentia os seus ossos estalando como se estivessem se quebrando. A sua cabeça ardia e do nada ele desmaiou. Quando acordou, ele pensou que ainda estivesse sonhando, só que na verdade era um pesadelo, pois ele estava transformado em algo que não era humano. E pior, ele sentia uma vontade imensa de matar. Então ele começou a correr sobre quatro patas como um cachorro, até que ele se deparou com o porco do mato e o atacou, alimentando-se das entranhas daquele animal. Os cachorros do exército, que pressentiram algo de errado, deram um alarme, e não demorou para alguns militares saírem à procura do que estava por volta, incomodando os cachorros. O meu avô então se escondeu, mas um dos cachorros infelizmente o encontrou e, para não ser pego, ele matou o pobre do cachorro. Ele ficou em silêncio absoluto observando os seus amigos se afastarem e do nada apagou, acordando pela manhã sem roupas e todo sujo de sangue. O meu avô voltou para o acampamento e um dos médicos que estava cuidando dele não notou a sua ausência. Por sorte, ele conseguiu se limpar e deitar na cama antes do tal médico entrar em sua tenda. Dias se passaram e ele recebeu alta, podendo então voltar às suas funções. Tudo parecia normal, até que meses depois, em uma noite, o meu avô e mais 2 soldados foram designados para uma missão de guarda e infelizmente ele acabou se transformando em fera novamente e matando seus 2 amigos de trabalho. Para justificar a morte brutal dos parceiros, o meu avô alegou ataque de onça, e ele até matou uma para usar como prova. Mas aquilo tudo mexeu muito com a cabeça dele, e alguns meses depois ele pediu baixa de suas funções. Então ele abandonou tudo e construiu uma casa de taba no meio da floresta e se mudou para lá sozinho. Desde então a sua vida não tinha mais sentido, até que ele conheceu a minha avó, uma índia muito sábia que, mesmo sabendo de sua doença, não o abandonou. Eles tiveram 6 filhos, entre eles o meu pai. A minha avó insistia para que fôssemos morar na cidade, mas o meu avô, por medo de sua triste sina, não saía por nada daquela casinha. Nas noites em que ele se transformava, a minha avó o acorrentava em argolas de ferro pregadas em volta de uma árvore que ficava junto à casa deles, de modo que ele não conseguisse sair de jeito nenhum. Foram-se anos assim. Eles até buscaram tratamento com a curandeira da tribo de minha avó, mas infelizmente a licantropia só se cura com a morte. Então eles viveram por lá toda a vida deles. A minha avó faleceu primeiro e deixou com os filhos a responsabilidade de cuidarem da doença do pai.
Felizmente, cada filho que nasceu dessa união, a curandeira realizou um ritual para que a maldição não passasse para nenhum deles, e graças a Deus, ainda bem que deu certo, pois nenhum filho manifestou os genes. Eles se revezavam entre eles para cuidarem do pai, que já na velhice ainda se transformava em fera. Nas noites de crise, eles o alimentavam com carne crua de capivara ou porco do mato. Muitos anos de sofrimento para toda a família se passou até que meu avô veio a descansar. Posso falar que ele, apesar de ser muito na dele, foi um bom homem, um verdadeiro guerreiro que teve a sua brilhante carreira interrompida por ter herdado de seus ancestrais a triste sina da licantropia. Essa história era um segredo de nossa família guardada há anos por todos os filhos e netos. Mas com o consentimento deles e como a forma de homenageá-lo, eu resolvi vir até aqui para compartilhar com vocês. Vocês devem estar se perguntando como toda a família sabe de todos esses eventos se ninguém estava presente no local quando tudo começou. Os filhos, incluindo meu pai, diz que o meu avô, mesmo em forma de fera, ele tinha sim total consciência do que estava acontecendo. Porém, ele não tinha controle nenhum sobre a besta fera. Ele dizia ser um passageiro em um caminhão sem freio e desgovernado que por onde passava causava dor, morte e sofrimento. A licantropia é uma doença ingrata como qualquer outra e judia de seu hospedeiro. Muitos romantizam que ser um lobisomem é bom, porém quem tem essa sina, seja de nascimento ou de maldição, sofre muito. Ele perde as coisas boas da vida e às vezes morre sozinho por não encontrar uma companheira, como foi a minha avó, que aceitou e cuidou de meu avô. Geralmente a vida de um licantropo é vazia e sozinha. A sua única companhia são os seus próprios uivos de tristeza e desespero por se transformar em uma criatura tão assustadora e perigosa. Amigos, eu espero que vocês respeitem a história e a memória de meu avô. Sei que ninguém aqui é obrigado a acreditar, mas a respeitar, sim. Eu agradeço muito a oportunidade que o canal me deu e a tratar com tanto respeito e carinho essa passagem de minha família, e também por prestar essa homenagem ao meu falecido avô. Muito obrigado, Fábio e Marcela, e eu desejo a todos uma boa noite.